Eu fui recebida com muito amor. Olha, vocês me parabéns. Reteado, né? Não recebeu tão bem. Eu havia conhecido só uma parte, eu me dia da feijoada. E agora Deus oportunizou de estarmos aqui. Glória a Deus, estou muito feliz. Como eu estava falando para o William, eu entrei aqui e realmente somos uma família só, somos uma casa só. Deus fala comigo através das plantas, é muito engraçado isso. E Deus vai falar porque é aquilo que a gente mais lida, né? E aí, alguns tipos de plantas você reproduzem por uns pedacinhos, você tira um pedacinho dela, coloca e nasce. E Deus falou comigo, olha, viu? A seca é como uma planta, a mãe, e aí de repente tira um pedacinho. E é muito parecido, é a mesma coisa, a presença de Deus, né? Isso é incrível, eu estou muito feliz. Confesso que eu sempre fico um pouco nervosa, mas e o Espírito Santo sendo tradutor para que aquilo que o Senhor sempre me transmitir, que você receba de verdade. Amém? Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, como filhos, como família, Deus. Em nome de Jesus, se manifeste aqui. Nós cremos e nós sabemos que o Senhor já está aqui e nós clamamos para que o Senhor se manifeste com poder, que o Senhor age em nossas vidas de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, nós damos legalidade ao Senhor, nós abrimos os nossos corações, nós lançamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas aflições. Deus, nós queremos respirar bem fundo, Pai, a nos esvaziarmos diante de Ti, para que o Senhor nos preencha, nos inunde de forma sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. E ontem eu tive a bela surpresa de ser convocada a ministrar na sede também. Eu falei, nossa, Deus, eu sou a improvável do Senhor e de repente com uma agenda cheia, olha só. Brincadeiras à parte, mas Deus é bom. E aí, então, o que Deus estava falando comigo, né? Somos líderes de jovens, então, às vezes Deus fala também de uma forma mais jovem. E eu não sei se vocês já ouviram falar desse Acorda Pedrinho, né? Com uma música que viralizou nas redes sociais. E aí, então, Deus foi falando comigo sobre esse Acorda Pedrinho. E até falei para o apóstolo, mas eu posso por esse tema? Aí ele falou, manda bala, vamos lá. Deus, Ele quer operar nas nossas vidas da multiforme sabedoria dEle. E às vezes a gente não pode se fechar no nosso quadradinho, sou crente, modo crente ativar, né? Fechadão, quadradão, porque o Senhor, Ele quer agir de diversas formas. Assim como o apóstolo Paulo diz, né? Que Ele se fez de uma forma para atingir aqueles, e se fez de outra para atingir os outros, mas a essência dele era única. Amém? Então, a nossa essência ela é única, é uma só. É o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o Senhor age de diversas formas. E aí, então, Deus foi falando comigo sobre esse Acorda Pedrinho. E aí, até colocaram esse fundo, mas eu acredito que uma imagem que representaria bem uma pessoa acordando, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. E aí, então, Deus ele fala conosco de diversas formas, e Deus falou comigo a partir dessa música. E eu só pude compartilhar isso porque uma vez, em uma aula de dança, o professor falou, Deus falou comigo através dessa música. E era uma música super da época, assim, sem letra, com umas baixarias, assim. Eu falei, meu, Deus falou com ele com essa letra, o que Deus falou com ele? E ele falou, irmãos, Deus falou comigo para eu não ouvir mais. Aí eu, glória a Deus. O que Deus falou com o irmão, né? E Deus fala com a gente de diversas formas. E aí, então, hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo nesse Acorda Pedrinho. Né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. E quando a gente fala do Acorda Pedrinho, tem duas palavras. Acorda, o verbo acordar, e o Pedrinho. E eu queria perguntar para você, assim, responde aí dentro de você. Quando fala Pedrinho, quem te lembra na Bíblia? Na minha cabeça vem Pedro, Pedrinho. E aí, então, eu comecei a pensar, quem foi Pedro? O que
foi Pedro, como ele agiu. Nós sabemos que ele é o discípulo do Senhor. Nós sabemos que é o apóstolo Pedro. Mas quando fala Pedro, o que vem na sua cabeça de primeira, assim? Puf, Pedro. E na minha cabeça veio que ele tinha um caráter explosivo, que ele era intenso. E eu até aprendi, né, que ser intenso sem intencionalidade não adianta de nada. Nós precisamos ser intensos e intencionais. E Pedro, às vezes, ele só era intenso, buf, né? Explosivo e cheio de experiências, mas algumas falhas. E esse caráter mais explosivo, intenso do Pedro mostrou uma vida um pouco mais altos e baixos, altos e baixos. E então o seu caráter refletiu em suas atitudes, desses altos e baixos. Mas e como foi essa caminhada de Pedro? Ele teve os altos e teve os baixos. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui é que às vezes a gente olha só para os baixos. Quando eu perguntei o que você lembra de Pedro, talvez você tenha lembrado que ele foi aquele que negou Jesus, que ele falava demais às vezes, que ele teve falta de fé, que simplesmente ele estava caminhando sobre as águas e de repente, pluf, afundou. A gente não pensa que ele andou sobre as águas, a gente só lembra que ele se afundou. E aí a gente lembra de Pedro também, que ele negou Jesus, falando assim, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Aí Jesus teve que falar, aparta-te de mim, não é assim não fala assim. Mas a gente esquece que ele tinha acabado de ter a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Outro ponto que a gente pode lembrar de Pedro é que ele dormiu no Getsêmani. Que Jesus fala, poxa, nem por 1 hora. Mas aonde que ele dormiu? No Getsêmani. E não foram todos que estavam ali. Ele foi um dos escolhidos. E quantas vezes a gente não dorme lá na beirada da cama orando? Então, assim, nós precisamos olhar para os pontos positivos. E ele negou Jesus 3 vezes. Isso é algo bem intenso na caminhada de Pedro. Se a gente olha todo o cronograma da vida de Pedro, de repente, entre os altos e baixos, tem um super baixo, que é esse momento que ele negou Jesus. Mas, falando agora sobre Pedro, falando que ele é explosivo, que ele errou, que ele tem altos e baixos. Você conhece alguém assim? Você se lembra de alguém? Eu me lembro. Eu até brinco assim que eu me lembro tanto assim, e não é o William. Que às vezes a gente gosta de falar, eu conheço, é verdade. Cutuca o cônjuge, lembra de algum irmãozinho, lembra do discípulo, lembra de um monte de gente e esquece da pessoa que a gente mais conhece, que é nós mesmos. E aí, então, comparando Pedro conosco, eu quero te levar a pensar comigo. Será mesmo que nós parecemos com Pedro? Você se parece com ele? E ele é o discípulo que mais se parece com a gente, porque parece que ele errou mais. Parece que ele tem tantas falhas. E olhando a vida dele, parece que ele parece tanto mesmo com a gente. E nós? Nós erramos? Você tem altos e baixos? Pensa aí. Não faz cara de pastel, assim, para não parecer tanto, assim. Nós erramos, mas Pedro, ele errou tentando. A intenção de Pedro sempre era fazer algo para Jesus, era aparecer, era agir de alguma forma, mas na maioria das vezes não era tão positivo assim. E pelo menos ele tentava fazer algo para errar, e nós temos tentado. Nós temos se posicionado, nós temos agido com intenção, nós temos ido, nós temos aberto as nossas bocas ou não? Não, eu não erro, não. Não tenho altos e baixos, não. Mas é porque eu não faço nada. Então, às vezes, nós precisamos nos posicionar e refletir no que temos feito. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos vemos inconstantes, precipitados, impulsivos, descomprometidos, cheios de crises. Eu não sei vocês, irmãos, mas crise é algo que nós vivemos como humanos, mas nós não podemos permanecer num ambiente de crise. Crise, qual crise, Lola? Crise na fé. Ai, será mesmo? Mas será que eu não estou vivendo tudo isso? É uma ideologia? E aí, nunca que eu vou morrer e vou para o céu, passarinhos passam pela nossa cabeça, ele só não pode fazer ninho.
Crise no casamento. O quê? O William larga a toalha molhada todo dia em cima da cama. É um ritual. Se secou, vai lá, joga a toalha, senta na cama, levanta e vai embora. E aí todo dia eu vou lá atrás, eu termino de me arrumar, pego a toalha, ponho a toalha e saio correndo, porque eu sempre estou para trás. Isso acontece. Se eu fosse ficar surtada, você não vai mais usar toalha nessa casa. Como que ele ia se secar, né? Vencer as crises, às vezes, basta o nosso posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Tudo bem. O dia que ele entender que ele precisa usar a toalha e estender, glória a Deus. Enquanto isso, eu vou lá, pego a toalha e coloco, em vez de ter um ambiente de briga. Crise no trabalho. Eu sou professora agora, graças a Deus, mas eu já não queria mais ser professora. Depois das férias, antes de voltar, eu falei, William, eu acho que eu não quero mais ser professora. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não, meu amor, isso é até um pecado você falar. E aí veio com o irmão, né, que eu sou a ovelha do William. E olha, ele é um pastor bem bravo. E aí, não, isso é até pecado, porque, irmãos, só um parênteses para vocês entenderem por que ele ficou bravo, não, mas me exortou assim, né? Porque eu sou bióloga. E eu amo a minha profissão. E trabalhei no campo, ia no barco, e mede árvore, e faz isso, e faz aquilo. De repente, com 5 anos de profissão, aí eu comecei, não, eu não quero mais isso, porque eu já estava casada há alguns anos. E na minha profissão, como bióloga, trabalhando no campo, eu tinha que ir no campo. O campo não vem para dentro do escritório. Então, eu tinha que viajar. Aí, ficava 1 dia, 2 dias, 5 dias fora. E, para quem é casado, sabe que é ruim ficar longe, né? E ainda mais do Ilinha, né? Gosto de servi-lo bem, gosto de fazer comida para ele, gosto de ir junto para o trabalho com ele. E aí, de repente, de longe, eu falava só à noite, tipo, boa noite. Morria de tão cansada. E outro ponto, tipo assim, poxa, eu sou mulher e fazia tanta força e pegava sol. E eu já estava me sentindo velha, minha cara estava caindo. Falei, não quero mais isso. Irmãos, é real, eu ficava muito assim. Falei, não, amor. E comecei a orar. E foi, assim, mais de 1 ano de oração. Deus me tira daqui. Deus me tira daqui. E eu chorava, e nada. Eu falava, meu amor, agora chegou a hora. Ele falou, tudo bem. E não era a hora ainda. Aí ele falou, tudo bem, senta aqui. Nós somos jovens, esse é o meu salário, esse é o seu. Se não tiver o seu, a gente vai viver com esse. Não tem problema, a gente só vai ser pobre, assim. Não vai poder comprar vestidinho, não vamos sair, vai ser uma coisa restrita. Aí eu falei, mas até que é bom trabalhar lá. Acho que eu vou ficar mais um tempo. Irmão, você viu como meu pastor é? E aí, então, foi uma bênção. Mas continuei orando e levava para a célula, né, para o GJE. Irmãos, orem, porque eu quero trabalhar na escola, eu quero ser professora, eu quero ser professora. E a gente orou, e fiz o processo seletivo, passei, foi uma bênção, saí da empresa, fizeram até despedida. E eu, que lindo, chorei. Entrei na escola, dei 1 semestre, levando capote atrás de capote. Nunca fui professora, né? Aí você vai aprendendo assim. E aí, de repente, teve as férias e eu fiquei em casa. Aí eu... é bom ficar em casa, acho que eu não quero mais. E aí, por isso, então, ele me exortou, porque houve todo um processo de Deus, Deus abriu as portas, moveu tudo, aí eu entrei em crise, que eu quero só ficar em casa. Aí o meu pastor teve que conversar comigo de novo. Então, mas glória a Deus, eu estou mostrando que somos falhos, e eu que estou aqui, tenho um monte, e hoje vocês vão ver o quanto que eu luto para permanecer na presença de Deus. E aí, as crises vêm, e nós temos os altos e baixos. Pensa, a irmã que orou, jejuou, chorou para Jesus para ser professora, de repente chora para Deus que não quer mais ser professora. Que loucura! Mas o Senhor vai falar conosco e vai nos transformar em nome de Jesus. E às vezes a gente fica até com crise no ministério. Acho que não é isso não, acho que não é o meu chamado. Que nem antes de casar com William, no curso de noivos, né, a direção é que você se case com alguém que tenha o mesmo propósito. Não adianta, até dava um exemplo assim, você tem chamado para ser pastor, e aí, de repente, o outro é missionário, quer ir para a Índia, e você quer ficar na igreja local. Vai dar choque na questão do propósito, vocês precisam se alinhar. Falei, amém, e orava pelo nosso casamento, e o chamado William é qual? Pastoral. E eu preciso me alinhar ao dele. Então, agora, discipulado a semana inteira, final de semana na igreja, mais tempo na igreja, os últimos a ir embora. E se eu permitir que a minha carne grite, ela entra em crise. Aí eu já não quero mais chamado. Falo, não, isso não é para mim, não. Quero só ficar no banco. Aleluia, vai embora.
Então, assim, às vezes a gente entra em crises por cada coisa. Vocês sabem quem que usa disso? Satanás. Satanás usa desses momentos que são humanos. Nós somos humanos falhos e às vezes vulneráveis. Se nós não estivermos na rocha, Satanás usa desse momento para deixar a gente, doidinho. Mas, mesmo diante disso, quando olhamos para Pedro, em seus pontos baixos, vemos que somos ou fomos como Pedro, em algum momento da nossa história. Ou talvez seja hoje. Hoje você esteja vivendo como Pedro, lá no baixo do Pedro ou lá no alto do Pedro. E eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios 5:14. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios é um livro bem prático. Quando a gente vê a igreja de Atos ali, pipocando nos dons, naquilo que o Senhor tem feito, de repente o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus e ele começa a viajar nas suas viagens missionárias, levando atitudes práticas para que a igreja do Senhor fosse instalada e que o reino avançasse. Então, quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente não vê uma coisa teórica, a gente vê coisas muito práticas. E nesse momento, esse texto aqui tem falado sobre como nós caminharmos na luz, como é viver em Jesus. Ou seja, aqui está tudo iluminado, todo mundo está se vendo. Se a gente apagar a luz, fica mais difícil de ver. Então, quando Jesus entra na nossa vida com a luz, tudo é iluminado. E aqui, então, há uma afirmação e um chamado para nós como igreja a vivermos dessa forma. E o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 14 é: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E desperta e acorda são sinônimos. Então eu quero convidar você a ler bem alto o título dessa pregação. 1, 2, 3. Acorda, Pedrinho! Isso. Então a gente vai falar sobre esse despertar. Aqui há um chamado para a igreja. Igreja, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Aqui é o físico, mas eu sou o templo. Nós somos a igreja. E é um chamado para despertarmos. Porque aí quem que vai resplandecer? Cristo. E esse é o nosso objetivo. Então, nós temos dois caminhos. Aquela pessoa que aceitou o despertar, o acordar, ou a que vai permanecer dormindo. Porque para despertar você tem que estar dormindo, né? Não faz sentido. Acorda acordado. Não faz sentido. Nós precisamos acordar quem está dormindo. Mas e como é uma pessoa dormindo? Uma pessoa dormindo que não ronque, não seja sonâmbula, né? Uma pessoa... Vi olhares assim, né? O que é uma pessoa dormindo? Parada, quieta, só respirando, só sobrevivendo. E aqui eu quero pontuar então com vocês dois caminhos. Ou nós acordamos, ou nós permanecemos dormindo. E como eu sempre digo, para qualquer pessoa que eu converso, aconselho, nós somos livres em Cristo Jesus. Ele é tão bom que se você quiser se arrumar, se arruma. Mas se você não quiser, permanece. Vai ser mais difícil, talvez você vá para os quintos do inferno. Mas você tem essa opção. E nós estamos aqui nós somos a igreja de Jesus, uma igreja livre. E eu estou aqui para dizer para você que você é livre para escolher nessa noite. Se você quer permanecer dormindo ou se você quer acordar. Mas antes eu vou falar para você o que é permanecer dormindo, para você decidir se você quer ficar dormindo ou se você quer acordar. Então, o primeiro caminho é permanecer dormindo. E conversando com o Espírito Santo e tentando distinguir e entender o que seria isso, porque eu percebi que a palavra ela vem sempre antes para a gente. Antes da gente compartilhar com qualquer pessoa, seja no discipulado, seja no GJE, no GF, o Senhor fala conosco. E a partir daqui, tudo flui. E aí então Deus falou comigo, eu falei, o que é permanecer dormindo? Aí o Espírito Santo falou assim, olha Lola, quando você permanece dormindo, você vive na cobrança, sem transformação. Aí eu falei, nossa, eu vivo na cobrança,
Irmão, sim, uma luta diária, assim, constantemente, contra a cobrança. Eu não sei se vocês se identificam com isso, mas eu vou trazer algumas características daquilo que eu já venci para a honra e glória de Deus e aquilo que eu tenho lutado todos os dias. A cobrança, ela pode até nos adoecer, deixar a gente doente. E o que é isso? A cobrança nos leva ao perfeccionismo, à manipulação, à força do braço. Por que tudo isso? Porque nós queremos ser perfeitos. E quanto mais eu decidi viver pela cobrança, e mesmo inconscientemente eu vivia na cobrança, eu ficava cansada, irada, estressada, porque eu queria um ambiente de perfeccionismo. Quem é perfeito? Somente Deus. Até Jesus disse, bom só Deus. Se Jesus, que é o próprio Deus encarnado, diz que bom é só Deus, quem somos nós para ansiarmos sermos perfeitos? Estamos no processo. Não que você precisa ser capenga e feridento, mas nós precisamos estar no processo rumo à perfeição. Mas perfeitos, irmãos, aqui na Terra, não dá. E aí, então, o perfeccionismo começa a gerar dentro de nós várias coisas. Começa com a cobrança, a autocobrança. Não, você precisa ser isso. E aí, de repente, não, mas precisa perfeito. E aí, de repente, você já está manipulando cenários, preparando tudo, manipulando pessoas para que aconteça da forma perfeita que você quer. Você, eu, indivíduo, e não da forma de Deus. E aí a gente começa a guerrear com o quê? Com a força do nosso braço. E olha que eu estou malhando, mas eu nem tenho força. Nem aparece o meu músculo. E às vezes a gente quer fazer assim, pela força do nosso braço, do meu jeito, vai dar certo. E por muitas vezes eu tentei fazer várias coisas, ao ponto de quase matar pessoas. Porque quem tem a autocobrança começa a cobrar todo mundo. E aí começa a cobrar o cônjuge, aí cobra o discípulo, aí cobra o pessoal do ministério, aí cobra no trabalho, e aí gera o quê? Um ambiente de opressão, um ambiente de cobrança, um ambiente de medo. E isso é muito semelhante ao espírito de Jezabel. Esse espírito, isso gerou opressão sobre a vida do profeta, ao ponto que ele quis se esconder. Pensa o homem de Deus querendo se esconder. E às vezes as pessoas ficam com medo da gente. Autoritária, brava, irada. E tudo isso é um desejo do nosso coração? Não. Eu só queria fazer o melhor para Deus. E às vezes a gente está nesse ambiente. A autocobrança, gerando a outros buracos, que a gente está tentando só ser melhor, mas a gente nunca vai ser melhor se for por nós mesmos. Nós só vamos evoluir a partir de Jesus. E aí, então, tudo isso pelo quê, Lola? Mas por que eu tenho autocobrança? Eu não tenho, em nome de Jesus. Por que isso é gerado? A aparência, né? Porque eu tenho que ser perfeita. Como que eu não vou ser perfeita? Pelo controle, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, assado. Pela religiosidade, né? O terninho azul, eu preciso ser engomadinha. E isso, então, gera coisas horríveis. E eu falei para o Espírito Santo, mas não tem nenhum ponto positivo? É que nem quando você vai na entrevista de emprego e fala assim, não, fala aí um ponto negativo seu, né? E aí a empresa que eu trabalhava passou por esse processo. Falei, mas ponto negativo, como que fala isso, né? Eu falei, eu falo demais. Não, aí falaram assim, não, você tem que falar uma coisa que é positiva, só que em excesso. Aí eu falei, entendi. Aí eu fui falar para o Espírito Santo, falei, Deus, mas a cobrança, sim, né, é um ponto negativo, mas até que é bom. Aí ele falou, não, a cobrança nem em pequenas doses ela é boa, nem para cumprir meta. Porque se você começar a cobrar alguém para cumprir meta, ou se cobrar para cumprir meta, vai ser um fardo, vai ser um peso, vai ser ruim. Como nós venceremos isso? A partir do ânimo, do incentivo. Então, nós não somos perfeitos, nós precisamos entender isso. E quando a gente entende, a gente começa a se libertar. E, irmãos, a pessoa que tem autocobrança, ela é orgulhosa. Fica com a capinha de perfeito, mas por dentro é um orgulho só. Por quê? Não consegue reconhecer quem é. Mandona, mandona o quê? Em demonia. Porque não é, eu não sou, eu não erro, eu não tenho. Essa pessoa tem dificuldade em reconhecer os seus defeitos.
E outro ponto também, uma das suas fraquezas, não se expõe ao próximo. Não, eu falo para Deus. Ó Deus, eu sou controladora, manipuladora e uma goteira no meu marido. Me perdoa, amém. Vai lá, cadê você? O que você está fazendo? Ó a toalha em cima da cama. E então, a pessoa que tem essa cobrança e o perfeccionismo orgulhosa não consegue se expor ao outro. E a palavra de Deus diz que quando nós nos colocamos, nos expomos uns aos outros, nós somos curados. Quando nós oramos e pedimos perdão para Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós nos expomos uns aos outros, há cura. E Deus, Ele quer nos curar, Ele quer nos tirar desse ambiente. Porque é muito linda a SEAC Tijuca. É muito linda, mas como Deus tem visto? Porque aqui, o que Deus vê é um monte de gente, como se tivesse uma televisãozinha na cabeça, passando a história da vida, o dia a dia. Eu gosto de me arrumar. Eu até estou tentando ser mais estilosinha. Estava olhando meu Instagram, só tem foto de calça jeans e blusinha. Falei, não, agora eu vou ser fashion. Então, irmãos, não dá para a gente tentar permanecer na roupinha bonita, porque Deus não olha para isso. Talvez é como se fosse assim, eu chegasse aqui com uma calça super cara. Aí todo mundo fala, a calça dela é de marca. Ninguém sabe que meu marido está ralando, estourei o cartão porque eu comprei a calça cara. Então, são coisas assim, tem coisas que a gente coloca de bonito, mas o interior ninguém conhece. Mas o Senhor conhece. A gente não engana Deus, irmãos. E eu creio que o Senhor quer operar nas nossas vidas hoje. Mas sabe como Deus vai operar? Quando você abrir o seu coração. E eu quero que você pense agora, até quando você vai viver nesse nível? Até quando você vai permanecer nesse ambiente dormindo? Se é que você está aí. Eu levei um choque de tanto confronto que o Senhor falou comigo. Lola, até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai se permitir estar nesse ambiente? Achando que está bom, achando que vai levando, a trombeta vai soar a qualquer momento. Pensa Jesus perguntando, me dê as suas mãos. Ele não vai ver se a sua unha está feita. Ele vai olhar suas obras. E que obras você tem feito? Você tem discipulado? Você tem amado pessoas? Você tem compartilhado do evangelho com quem está ao seu redor? Você tem sido misericordioso? Você tem sorrido com aqueles que estão felizes? Ou você faz, nossa Deus, e eu? Chorado com os que choram? Você tem ido àqueles que estão sozinhos? Irmãos, é uma realidade, não dá para a gente permanecer, que a gente vem no culto, no domingo, na quarta, tá tudo lindo, no sábado, vou na oração, mas de que adianta? É só você? Só você vai para o céu? E se chegar lá e falar, não era isso que eu queria não. O que Deus ama, irmãos? Qual é o maior amor de Deus? Vocês conseguem imaginar qual é a resposta? Meu marido falou comigo esses dias, o amor do Senhor... O maior amor do Senhor são pessoas. E como agradar Ele? Sendo santo e indo. Ele nos comissionou aí. E se a gente não está fazendo bem a nossa missão, acho que Ele não fica tão feliz. Ele é bondoso, misericordioso, mas Ele é justo. Assim como foi dito no domingo. Deus, Ele tem níveis. De repente, tira a glória. E aí? Então, nós precisamos nos sintonizar ao Senhor. E aí tem o segundo caminho, que é sim o acorda Pedrinho. E aí eu falei do acorda, falei do Pedrinho, na verdade falei mais do Pedrinho do que o acorda, e agora a gente vai falar desse acorda, o que aconteceu? Falando do apóstolo Pedro, então Pedro era um discípulo, pescador, encontra Jesus, e depois que conheceu Jesus já começa alto e baixo, até arrancar a orelha de uma pessoa ele já arrancou e Jesus teve que consertar. Então assim, muitas coisas. Mas o ponto principal, ele negou Jesus. E, irmãos, isso é tenso. Porque, pensa, Jesus, ele veio à terra, ele caminhou na terra, ele fez milagres. E nós sabemos disso, mas nós não vimos. Pedro estava do lado de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, de repente, ele nega Jesus, e não foi uma vez, tipo, eu neguei Jesus. Negou, negou e negou. E a palavra de Deus diz que ele ficou triste. Ele ficou triste. E, irmãos, eu imagino essa tristeza. Eu estava orando e meditando e eu imaginei uma tristeza dentro do âmago do ser. Porque é como se quando a gente faz uma coisa errada, eu não sei se chega a esse nível, mas eu acho que ainda é pior. É terrível, uma dor de tristeza. Eu neguei Jesus, o meu mestre.
E o pior de tudo, que eu acho que ainda é um agravante, ele foi avisado. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, eu não. E de repente, cantou o galo. Pensa a cabeça desse ser humano. E então ele foi avisado, e ele viveu com Jesus, mas o negou. Mas algo lindo que aconteceu, porque Jesus ele não deixa as coisas pararem em um ambiente. Porque se Pedro ficasse ali, só naquela depressão, naquela tristeza, eu acredito que ele ficaria em depressão um tempão e o plano de Deus não se concluiria a partir dali. Jesus, então, cumpre toda a promessa, tudo o que aconteceria. E Jesus tem um encontro com quem? Com Pedro. E aí, então, Pedro passa pela metanoia. E eu queria que você abrisse em João 21, junto comigo. Que aqui nós vamos ver Pedro passando pela metanoia, mesmo vivendo algo tenso, né? Uma tristeza, esse momento de luto. Mas ele passou por este momento com Jesus em João 21, no versículo 15. Aqui a gente vai ver então Pedro sendo restaurado por Jesus. Pedro estava dormindo, oscilante, vacilante, chegou no nível mais terrível do seu momento na sua caminhada ali com Jesus, que foi negá-lo. Mas Jesus não falou assim, você é o pior dos pecadores. Ele então teve um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz assim então, em João 21, 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Eu gostaria de ler antes, irmãos. Me perdoem. Vamos ler aí a partir do 1. Então, Jesus morre, falece na cruz, é crucificado, e aí então Pedro vai pescar com os discípulos. E aí diz assim, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar, e eles o encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, no clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam, não. Então Jesus orientou-os, lance a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim, eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. 7. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegando o pão, e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Então aqui um ponto interessante, Pedro afundou aonde? Caminhando no mar. E Jesus pegou e falou assim, vem Pedro, pode vir. E aí Pedro vai, olha, fica assustado e afunda. Aqui a gente vê Pedro, Jesus! Pedro simplesmente põe a roupa e sai correndo. Não há mais medo. O desejo de encontrar Jesus da primeira vez para essa vez foi diferente. Aqui a gente já vê que Pedro sofreu um despertamento. Ali, no primeiro momento, onde ele está caminhando sobre as águas, a gente vê uma tensão. Será que isso pode acontecer? E de repente, caminhando ali, ele sai correndo em direção ao Senhor. E ele quer Jesus.
Ele sabe que o Senhor pode fazer algo. E agora, continuando no 15, diz assim: assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez se ele o amava, e assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, irmãos, Pedro negou 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes. E eu ficava achando que era só até aí. Mas não, quando a gente vai para a origem dessa palavra amou, quando a gente vai olhar a tradução dela, verdadeira assim, que eu digo na raiz, na origem, as 2 primeiras perguntas, tu me amas? Jesus pergunta assim: você me ama com amor incondicional? E aí Pedro responde: eu te amo com amor fraternal, como irmão. E aí Jesus pergunta a segunda vez: você me ama com amor incondicional, Pedro? Aí ele diz: eu te amo com amor fraternal, Jesus. E aí Jesus na terceira vez fala: Pedro, você me ama com amor fraternal? Ele fica angustiado. Tipo assim, Jesus, você sabe, eu só te amo com amor fraternal. E a partir desse reconhecimento de que Jesus sabe de todas as coisas, que Jesus conhece o coração dele, que não é por isso, ele diz que ele comissiona Pedro. E comissionar é enviar, é dar uma missão a Pedro. E, irmãos, isso é incrível, porque Jesus sabe do nosso coração. Ele conhece o mais profundo. Ele sabe como a gente acorda, o que a gente sofre de ansiedades, de medos, de dificuldades. E nesse momento, na metanoia de Pedro, na transformação da mente, Pedro ele é ensinado por Jesus a ver mais profundo do que o seu ego. Por que Pedro fala assim: eu te amo com amor fraternal? Porque talvez ele fica pensando assim: não, é só até aqui, no mais profundo, não tanto. E Jesus sabe, ele quer nos ensinar nessa noite que não dá para a gente caminhar só apenas pelo ego. A gente precisa caminhar também pelo sobrenatural. Na verdade, apenas pelo sobrenatural. Não dá mais para a gente viver algo natural, irmãos. E é nessa fase que eu tenho vivido. Tenho sido confrontada, porque não é só isso aqui. Isso aqui é tão pequeno, é tão pouco. Isso aqui é só para nos enchermos. Porque eu estou vendo que vocês estão cansados. Foi um dia corrido, hoje é quarta, meio da semana. Irmãos, não é só isso. Se você tem vivido só isso, hoje é o dia de acordar. E aqui Pedro entende verdadeiramente o ministério de Jesus. E o porquê Jesus é tão simples. E o porquê Jesus veio para a terra. Nesse momento que o Senhor comissiona Pedro, é que Pedro entende: é muito mais que tudo isso aqui. É muito mais que a pescaria, é muito mais que os peixes. Porque, irmãos, quem deu os peixes para eles? Jesus. Está ali, ó. E eles jogaram as redes e as redes não arrebentaram. Irmãos, Jesus, ele pode prosperar você. Ele pode gerar vida em você. E ele vai te prosperar ao ponto que você vai transbordar nas suas redes. E além disso, ele vai fortalecer suas redes para que elas não se rompam. Promessas do Senhor estão sendo lançadas sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que não é no natural. Pedro foi com a força do braço. Talvez na autocobrança. Eu preciso ser melhor que era antes de Jesus. Eu preciso ser melhor. Meu Deus, que cagada que eu fiz. Meu Deus, olha o que aconteceu com a minha vida. Eu neguei Jesus e agora eu estou sozinho. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E vai pescar e volta para a antiga vida. Se você permanecer na cobrança, irmão, você vai continuar na antiga vida. Vai chegar um ponto que o evangelho já te faz mal, porque você só virou um crente quadrado, sem relacionamento, isolado, orgulhoso, arrogante, que não vale de nada. Então, se nós vivermos na cobrança, chega num ponto que o evangelho te fez mal, e aí é melhor você voltar para o mundo, que é o que a gente vê com vários irmãos que estão perdidos, que voltaram para o mundo, porque vem que o evangelho é chato, é xoxo, é só isso. Entram na crise e não estão em Jesus, se perdem.
Então, irmãos, é sério, é tempo de acordar, sair da religiosidade e entrar no sobrenatural de Deus. Uma discípula de 12 anos chegou para mim e a gente estava no discipulado. Lola, Deus falou comigo. E é muito lindo ver o que Deus tem feito naqueles que a gente tem acompanhado. De repente, chega no grupo de jovens, aí um culto é batizado com línguas, de repente ela tinha descido as águas, foi batizada no Espírito, e o dom veio das profecias, de ver o que Deus está falando, e de repente Deus falou comigo, Lola. Falei, o que Deus falou com você? Que, além daquilo que o profeta passou, nos tornozelos, nos lombos, de repente ele está na água, ali, sendo levado. Ela falou assim, Deus me disse que tem mais um nível. Aí eu falei, sério, que nível? O nível de correnteza, Lola. Aí eu, explodi a mente. Falei, amém, que benção, né? Fiz cara de, discipuladora cheia de Deus, que entende todas as profecias e as direções. Falei, amém. E fui falar para Deus, Deus, me ensina também o que é esse nível de correnteza. E sabe o que é? Que às vezes a gente acha que a gente está no nível, já não encosto o meu pezinho no chão, olha. Só que aí você está de boinha, né? Não encosta o pé no chão porque está de boia. Não encosta o pé no chão porque está boiando. Mas Deus quer nos levar num nível que nós não encostamos o pé no chão e nós não temos como nadar. Então não adianta você não encostar o pé no chão porque você está nadando. Deus não quer força do braço. Deus não quer aquilo que é humano. Ele quer te levar a um nível que você é levado pela direção das águas. Que águas são essas? Águas que curam, águas que libertam, águas que transformam, águas que vão correr por todos os lugares. Vocês querem encher as cadeiras? As pessoas não vão apenas vir. Vocês precisam ser comissionados a ir. Vocês precisam começar a clamar ao Senhor. Vem, Senhor, eis-me aqui. Toca-me com as brasas do altar porque eu sou impuro. Reconhecimento, igreja. E então nós vamos viver aquilo que Pedro viveu. E aqui quando nós entendemos que Pedro entendeu que não era pelo natural, mas era pelo sobrenatural de Deus, ele começou a se sintonizar na frequência do céu. E como foi pregado, o pastor Cristiano citou no domingo, e foi incrível o que ele falou e gravou dentro de mim, que a rotina mata a essência. Se você está vindo na igreja só por causa de rotina, se você está fazendo as coisas evangélicas por causa de rotina, meu irmão, você está bem errado. Você vai ser só mais um. E Deus não nos chamou para ser só mais um. Porque se a gente estava estudando sobre biologia, sou professora de biologia, quantos milhões de espermatozoides um homem ejacula? Sabia que em 1 ml pode ter até 84 milhões de espermatozoides? E sabe quantos fecundam um óvulo? 1. Então Deus não nos chamou para qualquer coisa, porque nós seríamos os outros. E além de sermos esse vencedor, Deus nos apresentou o Evangelho, que é libertador. E nós precisamos deixar a rotina. Eu preciso largar a mão de ser preguiçosa, de falar assim, eu prefiro levantar o meu pezinho e assistir MasterChef do que ir orar. Vou ficar no meu celular vendo o Instagram rodando até ficar tonta. E nós precisamos nos sintonizar. E aí vem o tema da mensagem. Acorda, acorda. 2 caminhos, fica dormindo ou acorda. E quando Pedro se posicionou nessa questão de acordar, para ele acordar, ele fez uma ação, o posicionamento. Pedro se posicionou. A partir de agora, eu quero transformação. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Diga bem alto comigo, acorda! Acorda! Isso aí. Profético, irmãos. E aí, então, em Atos 1,16, a gente vai começar a olhar esse Pedrão aí que sofreu a metanoia do Senhor. E em Atos 1, versículo 16, quando a gente olha a partir do 15, eles estavam ali discutindo porque Judas suicidou. E aí, e agora? Falta um. Eles precisavam escolher algum. Quem que se levanta para organizar tudo isso aí? No 15 diz assim, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era
Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Então, irmãos, diante do conflito, quem que se levanta? Pedro. Se fosse antes, Pedro ia fugir de conflito. Ele ia ter medo. Porque, às vezes, aquele que late demais não morde. Vocês já ouviram esse ditado? E Pedro era assim, falava, era intenso, mas às vezes quando arrochava, fugia. E nós somos assim também. Quando o negócio aperta, a gente quer o quê? Fugir. Por que eu quis deixar de ser professora? O negócio apertou. Não, ficar em casa é melhor. Nós queremos fugir. E aqui Pedro posicionado, ele não fugiu, ele se levantou. Agora eu gostaria que você abrisse em Atos 2, no versículo 14. Aqui a gente vê a pregação de Pedro. Em Atos 2,14, eu quero que você pense, quem se levanta para contestar a afirmação que eles não estavam bêbados? Vamos olhar. 14. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Pedro se levanta e ele começa a rebater não só aqueles 120 que estavam com ele. Ele começa a debater com a multidão. Em Atos 3, no versículo 1, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. 2. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. 4. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E de repente o coxo, sabe quantos anos ele estava sentado ali? Na porta da igreja? 40 anos. 40 anos pedindo para o irmão: ô irmão, beleza? Dá uma esmola aí. Já conhecia todo mundo pelo nome, certeza. De repente passa 2 iletrados. E aí Pedro fala assim: putz, não tenho nada. Levanta aí e anda, em nome de Jesus. E aconteceu. Será que foi o Pedro dos altos e baixos? O Pedro depressivo? O Pedro isolado? Não. O Pedro posicionado. O Pedro acordado. E então a gente vê que o posicionamento gera ousadia. Porque mais para frente, em Atos 4:13, a gente vê que começou a movimentar. De repente, o homem que está 40 anos sentado ali é curado, mas quem curou? O que aconteceu com ele? E aí o povo vai para cima de Pedro. E aí em Atos 4:13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O posicionamento leva à ousadia, e a ousadia mostra Jesus. Quando nós nos posicionamos, irmãos, e nós agimos pela nossa identidade celestial, as pessoas começam a nos olhar diferente. Na escola agora, eu sou a mais nova. Eu tenho idade para ser filha de todos os meus colegas professores. Todos. Uma acabou de aposentar hoje, para vocês terem ideia. Aí, de repente, chega uma menina de 25 anos, falando que ama biologia, ama natureza, ama adolescente. Já falaram que eu era louca no primeiro dia. Falei, não, eu amo, porque eu entendo a fase deles. E eu sei que a partir de Jesus eles podem ser transformados. No primeiro dia, já fiquei assim, chipada, né? Tipo, ó lá, louca. Mas aí, de repente, foi passando o tempo e nós oramos em toda a acolhida. Quem que começou a orar na acolhida? A Lola. E aí lá eles são: Deus abençoe esse dia, não sei o que, Pai Nosso, tal. Um dia, Lola, você então vai fazer a oração. Tudo bem. E coloquei para Deus tudo aquilo que eu passava na sala de aula. Comecei a falar: Deus, me fortalece, que os teus anjos estejam nas salas, que o Senhor inunde essa galera, que haja transformação. Em nome de Jesus, amém. Quando eu terminei a oração, que eu levantei, todo mundo assim: irmãos, a nossa identidade celestial. Eu estava falando com meu pai. Se eles não sabem falar com o pai ainda, eu tenho que ajudar eles. Posicionamento. Jesus é reconhecido. E aí, uma das professoras mais influentes, um dia estava mal, chegou para quem para conversar? Para mim.
Eu até achei que ia cair, que ela é grandona. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Me abraçou, começou a chorar e abriu o coração. Irmãos, o mundo está sedento de pessoas acordadas, posicionadas, com identidade. Então, o posicionamento gera ousadia, que leva à revelação. E aí, mais para frente, a gente vê o episódio de Ananias e Safira, que falaram, não, a gente vai dar uma parte, uma oferta na nossa venda. E eles não fazem isso. E Pedro não vai cobrando. Pedro tem a revelação. E fala assim, olha, vocês não precisavam fazer isso. O terreno era de quem? Era de vocês. Por que você deixou Satanás tocar o seu coração? Então, Pedro, posicionado, ele começa a ter revelação daquilo que ninguém disse para ele, mas sim o Senhor. E o último ponto, eu gostaria que vocês abrissem Atos 5,15. Que o posicionamento, irmãos, gera poder de Deus. E eu acredito que é um dos nossos desejos, de termos o poder de Deus. E aqui, em Atos 5,15, diz que haviam sinais e prodígios, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. 16. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, quando a gente se posiciona, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, e o mesmo Espírito que estava em Pedro está em nós. Então, o posicionamento, ele vai gerar ousadia, revelação e poder de Deus. Então, em nome de Jesus, nós precisamos viver isso. E eu queria te convidar a ficar em pé, se vocês puderem apagar a luz. E vamos ficar aqui, o Ministério de Louvor nem precisa subir agora, porque é um chamado para a igreja. E a igreja é aquele que está aqui em cima, é o que está lá atrás, a igreja somos nós. E, irmãos, Pedro não foi despertado com um passe de mágica. Plim! Mudou, ó que lindo. Não, é processo, é esforço, é decisão, é posicionamento. E, irmãos, eu não estou falando com apenas ovelhinhas, eu estou falando com guerreiros, com homens e mulheres posicionados, que vestem a armadura de Deus e vão para a guerra. Porque aquele soldado que não malha, vai ficar fraco e não vai aguentar segurar nem a espada. E não foi rasgando apenas as vestes. Pedro não chegou para Jesus rasgando apenas as vestes, mas foi como está escrito em Joel, é rasgando o coração. É a verdade, é a transparência, irmãos, transparência gera poder. E eu aprendi isso. Eu não gostava de me expor, não. Eu queria ser perfeita, mas a partir do discipulado, da comunhão dos irmãos, começou na brincadeira daquele imagem e ação. Ah, você errou. O quê? Eu não erro. Eu não perco, eu não quero perder. E aí, foi mostrando a Lola verdadeira, que quer ganhar, que tem que estar bem. Irmãos, transparência gera poder, a comunhão gera cura. E a partir dali eu comecei a me expor e ser transformada e ser curada, e o Espírito vinha gerando algo novo, um renovo sobre a minha vida. Irmãos, quando nós escolhemos o primeiro caminho, permanecer dormindo, você vai até sentir algo, mas vai ser remorso. E eu sentia remorso, chegava no culto, um apelo, ai, é verdade, eu não orei essa semana, ai, eu estou muito ruim, é verdade. Aí, tchau, irmãos, até mais. Não ora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, eu não orei de novo. A gente vive pela misericórdia de Deus, a graça de Deus, mas Deus quer nos levar a um lugar de poder, não apenas misericórdia. Amém? Então, vamos decidir acordar como Pedro. Viver o acorda, Pedrinho, todos os dias. Porque aí sim viveremos no arrependimento. Provaremos da manifestação de Deus. E Pedro teve um encontro com quem para ser transformado? Com quem que Pedro teve um encontro? Pode falar mais alto? Jesus. E Jesus que estava lá, que teve um encontro com Pedro, ele está onde? Aqui. Jesus está aqui. E você pode ter um encontro com Jesus hoje. E eu peço que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Que você comece a colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração. Será que você é como Pedro? Será que você está enganando muita gente? Será que você está com a capinha de crente?
Você está com a carinha de crente, com a roupinha de crente, mas o seu coração não está segundo a vontade de Deus? Você está vivendo muito com o seu ego? Você está vivendo muito no orgulho, na cobrança, na manipulação, na gritaria? Tudo isso o Senhor não gosta. O Senhor te chama hoje para o momento da simplicidade. O Senhor te chama hoje para ser humilde como Jesus, ser simples como Jesus, ser autêntico como Jesus. E não negar em cada atitude, e não deixar de lado. Então, em nome de Jesus, começa a proferir, a falar ao Senhor o que está em você. Irmãos, coloca no Senhor o seu cansaço, coloca no Senhor a sua fadiga, coloca no Senhor a sua ansiedade. Hoje é o dia de lançar no Senhor verdadeiramente quem nós somos. Não dá mais para permanecermos nesse local, não dá mais para sermos só um rostinho feliz, não dá mais para parar, não falarmos do amor de Jesus. Nós precisamos viver o acorda, Pedrinho, o despertar do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que não tem nada a falar para o Senhor, ora em línguas. Pede misericórdia. Senhor, sonda-me e me conhece. Senhor, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus, eu preciso de ajuda. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Não é a música que nos emociona, não são os louvores que nos quebrantam, mas nós cremos que é o Teu Santo Espírito que nos leva a um lugar de arrependimento. Pai, Pedro não teve um fundo para levar ao arrependimento. Pedro não teve um discipulador para direcioná-lo, um pastor, uma pregação da internet. Pedro não teve alguém para falar, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo, que está dentro de nós, e eu creio que a presença do Senhor está aqui e ela é real. Pai, toca-nos. Pai, movimenta as águas nesse ambiente, gera arrependimento em nossos corações. Pai, somos falhos, nós reconhecemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, transforma-nos, desperta-nos para um nível mais profundo no Senhor. Ah, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque somos movidos por ondas, Pai, por modas. Somos movidos, Senhor, sabe, às vezes por aquelas pessoas que falam demais e nos sentimos acuados. Pai, nos perdoa pela cobrança. Pai, nos perdoa por abandonarmos o primeiro amor. Nos perdoa, Deus, por ativarmos o automático e permanecermos nesse local. Nos perdoa, Pai, pela grosseria. Nos perdoa, Senhor, por sermos impacientes. Nos perdoa, Deus, por tantas falhas que nós temos, pelas palavras malditas, Senhor Deus, mal colocadas, pelas alfinetadas, Senhor Jesus. Nós pedimos perdão. E nós clamamos, Deus, para que venha o arrependimento genuíno nos nossos corações. Porque o arrependimento gera mudança, Deus. Renova nossa mente, o nosso coração. Pai, eu clamo para que o Senhor traga sobre nós ousadia. Pai, nós temos dificuldades em tantas áreas, Deus. Mas nós clamamos para que o Senhor age em nós. Gera posicionamento, ousadia, Senhor Deus. Se revele a nós, em nome de Jesus. Que quando entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta, que o Senhor se faça presente ali e opere algo novo, nos dê canções, nos dê danças, nos dê ato profético, nos dê palavra de sabedoria, derrama sobre nós dons, Pai, para que a igreja seja edificada, para que muitos conheçam o Evangelho. Pai, nessa noite nós clamamos, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, o Teu poder. Nós queremos viver nessa autoridade, nessa imensidão azul que é o Senhor. Assim como o céu ou como o mar, Deus, nada se compara à Tua grandeza. E nessa noite nós agradecemos, Pai, por ter imprimido dentro de nós algo novo. Nos ajude, Deus, a pegar essa sementinha e permitir com que ela brote. Em nome de Jesus, Deus, nos dê esperança, perseverança, porque se Pedro conseguiu, nós conseguimos também. Em nome de Jesus, Deus, que nós nos esforcemos, nos posicionemos todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos.